eu fui comunicado pela própria imprensa que estava lá no campo, que eu fui para comemorar o título no gramado e tal, e aí eu tô por ali, passa um repórter falando, pô, você viu a declaração do Gabigol? Você quer falar alguma coisa? Eu falei, meu amigo, eu só quero falar sobre futebol, Flamengo campeão, a única coisa que eu quero falar hoje, você me desculpe aqui, eu tô aqui para comemorar meu título, desculpa, não quero falar sobre mais nada, eu quero, pô, isso aqui, chegar e ganhar um campeonato como esse, tão difícil e tal, porra, é dificílimo, porra, cara, não quero falar sobre... Quero falar sobre mais nada hoje. Depois, se tiver algum problema, vamos ver. Mas assim, cara, não é assim, a gente como é que é a história ali do Gabigol? Vamos lá. O Gabigol é um ídolo do Flamengo. Eu acho que o que ele fez para a história do Flamengo está marcado na história, não vai mudar. A gente é assim, super grato a ele pelo fato dele ter ficado conosco, vamos dizer assim, esse tempo todo. Só lembrando que ele chega no Flamengo emprestado, né? E ali ele fez um esforço também para poder vir, porque naquela época, em 2019, a gente não estava com tanto recurso e ele tinha sido um jogador que tinha sido comprado por um valor muito elevado. E ali na Inter, se a gente fosse ter que pagar pelo aluguel do passe dele, pela amortização do valor do passe dele, porque a gente amortiza economicamente o valor do passe. Que é financeiro? Também. Também. Mas eu sou engenheiro de formação, sou engenheiro civil de petróleo, mas eu fiz MBA também. E me tornei gestor muito cedo, então obviamente tive que estudar muita economia. Aí manja dessas projeções, manja disso. Eu virei gestor de grande empresa muito cedo, amigo. Então, assim, claro que tenho que conhecer razoavelmente isso. Mas a gente amortiza, vamos lá, voltando, a gente amortiza o valor do passe no número de anos que você tem. Então, sim, por exemplo, economicamente falando assim, se você contrata um jogador por 20 milhões de euros e você faz um contrato de 5 anos com ele, então, assim, ao final do primeiro ano, é como se você tivesse gasto 4, porque é 1/5 desses 20 milhões de anos, então ele passa a valer no teu balanço 16 milhões de euros. Ao final do segundo ano, ele vale 12 milhões de euros. E é assim que... Então, como os clubes pensam assim, se vão emprestar um jogador para você que me custou um certo valor, eu vou cobrar para você ficar com o passe dele, um empréstimo, o valor do empréstimo, no mínimo equivalente ao valor do que você pagou pelo passe, né? E aí o Gabigol, quando ele veio, ele deu 1 ano de contrato a mais para a Inter, para ele poder vir sem a gente pagar o aluguel do passe dele. Então, que foi uma demonstração de que ele queria jogar no Flamengo. Foi um lance legal, assim, reconhecido por nós. Assim, ao final, tanto que ao final do ano, e aí a gente já tinha melhorado muito as receitas do Flamengo, né, com os prêmios que a gente ganhou e tudo isso, e a gente sabia que a gente estava entrando dentro de um outro ciclo, que teria sido um ciclo ainda melhor do que foi, se a gente não tivesse tido o problema da Covid, que foi um tremendo de um problema, né, que afetou receita de bilheteria, receita de patrocínio, afetou tudo, né? Mas assim, a gente foi lá e contratou ele pelo valor que estava lá estabelecido lá no contrato, e não discutiu, nem discutiu absolutamente nada, contratou ele. Então, assim, o Gabriel a gente contratou ele por 5 anos, mais 5 anos, então já tinha mais 5 anos. E vamos ver, até, eu diria assim, teve um desempenho em 2020, a gente teve as lesões, eu lembro de uma lesão que ele teve e tal, a gente começou a botar o Pedro, que acabou sendo um jogador fundamental também na conquista daquele campeonato brasileiro. O Gabriel volta no final da disputa e volta muito bem também, e a gente acaba campeão brasileiro, né? E no ano de 21 foi um ano muito complicado, porque a gente teve a paralisação da Covid afetando todo o calendário no final do ano. Não sei se às vezes as pessoas esquecem,